Olá, saudação de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Pessoal, mais uma vez por aqui para darmos prosseguimento às aulas sobre o nosso livro Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. Como todos já sabem, como todos são sabedores, nós estamos nesta missão, nesta incumbência de falar desse livro por meio de aulas, né? Cada vídeo a gente fala sobre um assunto contido no livro, Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. Esse é o tema central, o tema principal desses assuntos, dessas aulas e do livro. Gostaria de começar com uma curiosidade. Você sabia que existem muitas coisas na Bíblia, coisas importantes, que não são explicadas? Vou dar aqui 2 exemplos. São vários, são inúmeras coisas que não são explicadas, que a Bíblia não explica. Apenas contém um assunto isolado, um fragmento sobre o assunto, mas ele não vem explicado. Por exemplo, Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Consequentemente, não pode entrar aquele que não nascer de novo. Mas você sabe o que é que significa nascer de novo? Nicodemos perguntou e Jesus não explicou. Nós não sabemos por quê. E muita gente hoje que está dentro das igrejas, nas religiões, também não sabe explicar. E aí abre-se espaço para muitas especulações e muitas tentativas de explicar o que significa. Mas a verdade é que Jesus não explicou a Nicodemos e nem aos discípulos, pelo menos não está registrado. Ele só soltou o assunto e afirmou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Jesus também falou: vinde a mim. Aliás, Jesus também falou que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância, e tenhamos em abundância. Mas também não explicou o que é que significa essa vida abundante. Você sabe o que é que significa vida abundante? Qual o problema de não estar explicado e de não se entender? Primeiro é que, como eu já disse, abre-se espaço para muitas especulações. E segundo, é que se a gente não sabe o que é que significa, como a gente colocar isso em prática? Então, eu vou falar do que eu entendo. Eu não estou aqui querendo dizer que tudo que eu falo é a verdade absoluta. Nunca tive a intenção disso. Mas pelo menos do que eu entendo, do que é aceitável dentro do meu conceito e dentro daquilo que eu tive como uma revelação sobre esse assunto que eu considero sumamente importante para a nossa vida, para a vida daqueles que querem seguir a Cristo. Isso é de extrema importância e de extrema necessidade de ter um conceito sobre isso, se entender, se buscar entender o significado disso. É uma das máximas de Jesus que ele não explicou, apenas disse, e eu vou falar aqui do que eu entendo. Então, como eu disse no início, será que as pessoas entenderam o que é que significa isso? O que é que significa vida abundante? Repito, primeiro problema de se não entender é que não se sabe como praticar, ou não se sabe como desfrutar dessa vida. Eu tenho outros vídeos aí falando sobre o assunto, mas achei por bem, por necessário,
aprofundar ainda mais. Você sabe o que é que significa vida abundante? E se você sabe o que é que significa, que é o primeiro passo, você conhece alguém que vive essa vida abundante prometida por Jesus para os seus adeptos, para os seus seguidores, para os seus irmãos, para os seus discípulos? É bom que a gente entenda, para que a gente possa desfrutar dessa vida abundante, tão essencial, se faz necessário que a gente entenda o que é que isso significa. Você conhece alguém que vive essa vida na prática e você já entendeu isso e vive na prática essa vida abundante? Ora, não é uma utopia. Por não ter explicação dada por Jesus nem pela Bíblia, não quer dizer que isso é uma utopia. Não é uma coisa idealista, impraticável. Não, se está lá, é porque tem um sentido. É porque alguém sabe o significado. Mesmo não estando explicado lá na Bíblia, mesmo não estando explicado por Jesus, mas isso não tira a sua importância. Fato é que a gente tem que ir buscar o significado e procurar entender isso para poder viver isso na prática, porque, afinal de contas, foi o grande ideal de Jesus e foi uma das suas missões, uma das mais importantes. Ele veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Eu entendo que isso significa, a vida abundante significa a vida de Deus vivida aqui na terra pelos homens. Para mim, vida abundante, se eu fosse definir aqui em uma frase, seria essa: vida de Deus vivida na terra pelos homens. É uma vida que ela não tem um padrão humano. É uma vida sobre-humana, uma vida sobrenatural. Na verdade, é uma vida do Espírito sendo vivenciada pelo ser humano. É uma vida divina. Uma vida acima da média, uma vida acima dos padrões normais, uma vida com a qualidade suprema, com uma qualidade suprema, até então nunca vivida. Pelo menos nunca vivida até o dia em que Jesus falou a respeito dessa revelação. Essa foi, como eu já disse, a missão de Jesus, uma das missões de Jesus. Ele veio implantar isso na vida comum das pessoas. Por que eu digo comum? Porque todo mundo até então estava apenas vivendo uma vida comum. E alguns até uma vida miserável, porque a vida que as pessoas levavam naquele tempo da época de Jesus era uma vida miserável, na maioria. Na extrema pobreza, cheios de doenças, cheios de problemas, cheio de angústias, cheio de incertezas. Uma vida muito abaixo da média idealizada por Deus para os homens. E Jesus chega com essa proposta: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele veio para implantar esta vida nos seres humanos. Mas hoje, ainda esta vida não é vivida na plenitude. As pessoas se afastaram dessa vida e hoje muitos cristãos vivem uma vida inferior, medíocre, comum. E não é esse o ideal de Deus para os seus filhos. Na verdade, a proposta de vida abundante permanece. A proposta de vida abundante é um ideal divino que precisa ser entendido e vivenciado na prática. O Filho de Deus que despertou para isso, ele precisa entender que a vida dele deve ser levada acima dos padrões normais dos seres humanos. Ele propôs uma vida com padrões superiores e ainda vigora no cotidiano esse desejo da divindade, proporcionar este novo e elevado padrão de vida. E é exatamente sobre esse plano que vamos falar. Descobrir que vida é essa e vamos ensiná-la a colocar em prática no nosso dia a dia.
Fique conosco. Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar ainda mais e você vai passar a entender que vida é essa que Jesus prometeu para os filhos de Deus, para os seus irmãos, e que a gente precisa entender e vivê-la na prática. Até a próxima aula.